Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Ser Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Hoje, na lição de número 11, o tema será Cristo é a verdade suficiente. Como vimos nas últimas 5 lições, a primeira carta de Pedro foi escrita para encorajar os irmãos e fortalecê-los diante da tribulação, perseguição e sofrimento. Já a sua segunda carta tem como objetivo encorajar os irmãos a combater os falsos ensinos e as heresias que se espalhavam na igreja. A primeira abordagem da carta é seu ensino sobre a suficiência de Cristo para a vida de cada cristão e da igreja. É esta suficiência, ou seja, compreendê-la e vivenciá-la, que fortalecerá a igreja a identificar e vencer os falsos ensinos, assunto que o apóstolo começa a desenvolver após a costumeira saudação presente nas cartas do Novo Testamento. Observe que o apóstolo Pedro, logo ao iniciar sua segunda epístola, escreve esta carta geral, relembrando aos cristãos de todos os lugares sobre as riquezas das quais o Senhor os fez participantes, a saber, a preciosa fé, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, e as preciosas e muito grandes promessas. Vamos ler a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por poder mais uma vez estudar a Tua Palavra. Nos abençoa no estudo dessa lição. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Segundo o comentário de Matthew Henry, a fé une verdadeiramente a Cristo com o crente fraco e com o forte e purifica realmente o coração de um e de outro. Todo crente sincero é justificado aos olhos de Deus por sua fé. A fé opera santidade e produz efeitos na alma que nenhuma outra graça pode produzir. Em Cristo habita toda a plenitude e o perdão, a paz, a graça e o conhecimento, e os novos princípios são assim dados por meio do Espírito Santo. Já o comentário bíblico Wesleyana diz que todos esses recursos centrados em Jesus apresentam uma resposta eficaz às sugestões gnósticas de um maior conhecimento especial e espiritual para os iniciados. Todas as vantagens de graça sejam declarados pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua própria virtude e glória. O conhecimento dele, ou Cristo, o Senhor, é o conhecimento verdadeiro para cada crente. O verso 3 do capítulo 1 é o ponto central da carta. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. O verbo dar indica uma ação de dar como presente, livremente. Essa palavra está em um tempo verbal no grego que significa algo que foi dado. Está dado e continuará dado, ou seja, tudo o que o cristão precisa está para sempre garantido ao cristão para viver. Não tudo o que ele deseja, mas tudo o que ele necessita. Pedro tinha visto e vivenciado muitas demonstrações do poder de Jesus, através dos milagres realizados e as suas próprias experiências.
Você pode ver isso, conferir, lendo Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 29. A palavra poder, dunamis, indica uma energia constante e dinâmica, habitando em Cristo por força da sua natureza divinal. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 4. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Segundo o comentário da Bíblia Diário de Viver, o poder para crescer não vem de nosso interior, mas sim de Deus. Como não temos os recursos para sermos verdadeiramente espirituais, Deus nos permite ser participantes de sua natureza divina, a fim de nos proteger do pecado e nos ajudar a viver para Ele. Quando nascemos de novo, por meio de seu Espírito, ou o Espírito de Deus, Ele nos capacita com sua própria bondade moral. Com efeito, é esse poder que capacita o cristão para viver na piedade. Essa palavra indica a resposta interior de alguém às coisas de Deus e que se expressa naturalmente em reverência à sua pessoa e naturalmente às coisas santas. Entretanto, esse poder só alcança o homem pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Glória é o renome de Deus, seu resplendor e sua majestade. Virtude, por sua vez, traz a ideia de perfeição, retidão, excelência moral. São por estas qualidades que Jesus Cristo chama os homens para si e, de forma admirável, lhes oferece participação nessa glória e virtude. Se isso ainda não bastasse, é pela virtude e glória do Senhor que o cristão é alvo das grandiosas, magníficas e preciosas, de grande valor, podemos assim dizer, promessas, mostrando que elas são supremamente grandes e inestimável valor. Elas são magníficas e preciosas que, ao crer nelas, o cristão participa, ou seja, compartilha, se torna parceiro, um associado da natureza divina, recebendo capacitação para escapar da corrupção, ou seja, da contaminação, destruição, decadência, podridão e decomposição que domina este mundo, sendo esse o desejo natural do homem sem Deus. Participar da natureza divina, portanto, não significa que o homem se tornará um Deus, mas que está reservado para si a natureza, peculiaridades, características e poderes que o tornarão diferentes do não salvo. Portanto, a vida apegada às coisas santas é fruto do cultivo da nova natureza. E tudo isso é alcançado pela suficiência de Cristo na vida do salvo. Há duas frases bem parecidas que ligam as duas sequências de texto que estamos refletindo. Por meio do pleno conhecimento daquele, ou seja, Jesus, que nos chamou, isso no verso 3, a parte B, e no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 8. O pleno conhecimento de Jesus coloca o cristão em contato com a sua natureza divina, como também o capacita para o crescimento na fé e sua prática operosa. O próprio Deus dá aos seus servos tudo do que eles precisam para o viver piedoso e santo. Mas o crescimento espiritual não ocorre automaticamente.
é preciso que haja dedicação na aplicação dos recursos que ele provê. O apóstolo Paulo exorta aos filipenses que eles deveriam pôr em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Você pode conferir isso lendo Filipenses capítulo 2, verso 12, a parte B e o verso 13. Vamos ler a Bíblia ainda em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Citando mais uma vez o comentário da Bíblia Diário de Viver, ela diz que a fé tem que ser mais que acreditar em feitos certos. Deve traduzir-se em ação, em desenvolvimento do caráter cristão e na prática da disciplina moral, ou desaparecerá. Pedro faz uma lista de vários atos da fé. Esses atos não se produzem automaticamente, é bom que você compreenda isso. Requerem árduo trabalho, não são opcionais, devem ser parte constantes da vida cristã. Não terminamos com um para logo começarmos com o outro, mas sim nos ocupamos de todos juntos. Deus nos capacita e autoriza, mas nos dá também a responsabilidade de aprender e crescer. Não devemos nos surpreender nem ressentirmos pelo processo. Não obstante, o apóstolo Pedro enumera nos versos 5 ao 7, 7 qualidades que fazem parte do crescimento na fé. Não são etapas de desenvolvimento, mas características que estão intimamente ligadas ou relacionadas, assim como os elos de uma corrente. Para tanto, é necessário haver empenho nessa tarefa. O verbo empenhar no verso 5 aparece apenas nesse texto em todo o Novo Testamento e refere-se a realizar algo com envolvimento pessoal real, enfatizando fortemente a necessidade do envolvimento profundo e pessoal do crente na fé. O verbo acrescentar, ainda no verso 5, é uma metáfora que indica fornecer tudo o que é necessário para atingir um grande objetivo, significando ainda a cooperação generosa e dispendiosa. Isto quer dizer que o cristão deve investir tudo o que puder nesse tipo de cooperação com Deus em sua própria vida para a honra dele. Assim, estas qualidades são virtudes, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Por virtude, compreendemos excelência, coragem e bondade moral. Por conhecimento, compreendemos a noção sobre Deus e sobre as coisas divinas, em geral, como resultado de um viver pela fé. O elo seguinte da corrente é o domínio próprio, que significa autodomínio, procedendo de dentro de si mesmo, e não meramente por si mesmo. O domínio próprio, uma das manifestações do fruto do Espírito Santo, conforme exposto na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, ao domínio próprio é acrescentada a perseverança, verso 6, cujo sentido é permanência, resistência, firmeza, especialmente quando Deus capacita o crente a suportar os desafios, as oposições humanas ou satânicas que surgem, ou até mesmo a sedução carnal que vem do interior do homem. A perseverança une-se à piedade, que é a reverência para com Deus e respeito com as pessoas. Por último, junta-se à lista de virtudes o amor fraternal, pois, como nos ensina o apóstolo João em sua primeira carta, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Você pode conferir isso lendo 1 João,
capítulo 4, versículo 20, a parte A. Os cristãos não podem ser estéreis, infrutíferos, nem acomodados com aquilo que fazem. O apóstolo Pedro sustenta que as qualidades cristãs precisam estar crescendo cada vez mais. No grego, este verbo crescendo tem relação com a nossa palavra pleonasmo, que significa a repetição de uma expressão, como eu vi com meus próprios olhos. A aplicação disso ao texto é que o crescimento na prática da fé é algo contínuo, repetitivo, a cada dia na vida do cristão. A falta de crescimento espiritual mostra justamente um declínio espiritual. Assim, não pode haver espaço para a preguiça e para o relaxamento da dedicação. Pedro apresenta 3 evidências de que o cristão está crescendo espiritualmente. Mas antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 8 a 11. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a frutificação, verso 8. Inicialmente, o cristão precisa desenvolver-se no conhecimento da pessoa de Cristo como seu Senhor, demonstrando ser seu servo pelo fruto na obra que ele nos deu para realizar. É importante dizer que a frutificação está diretamente relacionada ao caráter e conduta do crente, que produz em abundância por ser fiel e eficaz no crescimento cristão, o que resulta na glorificação de Deus. A segunda evidência é a visão espiritual. Quando o homem tem seus olhos espirituais abertos pelo novo nascimento, este aguça a sua visão e enxerga o que Deus lhe quer mostrar. A frase só vê o que está perto, no verso 9, traduz um termo que significa míope, que é aquela pessoa que só enxerga bem de perto, mas não vê claramente objetos que estão longe. O cristão precisa ter visão de longo alcance nas coisas espirituais. Percebam o detalhe no verso que relaciona a visão cristã com a lembrança do que Cristo fez por nós. Não podemos jamais esquecer que antes éramos cegos e nossos olhos foram abertos porque fomos lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. A terceira evidência do crescimento espiritual é a segurança na caminhada, verso 10 e 11. Essa segurança perpassa a vida terrena e alcança a grande expectativa cristã, que é a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 11. A palavra suprir, no verso 11, é a mesma traduzida por acrescentar, no verso 5, e significa pagar as despesas, providenciar com fartura. Portanto, o crente que cresce na prática da fé, sob a suficiência de Cristo, terá suas provisões supridas e multiplicadas na vida no céu. Por fim, o comentário bíblico Beckham diz que Pedro insiste que se em nós houver e aumentarem essas coisas, isto resultará em 4 coisas. Elas poderiam ser chamadas de as bênçãos do crescimento na graça. Primeira, frutificação crescente. Não seremos deixados ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, perspectiva sustentada, capacitando-nos a continuar a ver ao longe. Terceiro,
perseverança segura, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçaremos. E quarto, promoção prometida no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, se falharmos em acrescentar essas coisas, a nossa fé nos tornaremos fracassados espirituais. Lembre-se que a caminhada do cristão neste mundo começa com a fé em Jesus. No entanto, ela deve direcioná-lo ao crescimento espiritual. Caso contrário, tal fé será uma fé morta, improdutiva, inoperante, pobre nas coisas espirituais. Basta recordar a advertência de Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 16. A fé precisa imperiosamente conduzir ao crescimento que, por conseguinte, gerará resultados práticos na vida e no serviço cristãos. Viver esse estilo de vida, o cristianismo verdadeiro, torna difícil o crente ser levado pelo engano dos falsos ensinos, dos falsos mestres e dos que se afastam da fé genuína. Para pensar e agir, Jesus Cristo é suficiente para tudo do que necessitamos em nosso viver. Você precisa crer e viver essa verdade. A suficiência de Cristo é mais que uma afirmação teológica e doutrinária. Precisa ser vivida. Cuide para que sua fé seja operante, realizadora. Participe da obra de Deus através da igreja local e glorifique ao Senhor com a prática da fé. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi Cristo é a verdade suficiente. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, que participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre esta lição. Deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o podcast de sua preferência. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.